E vamos resolver mais esse exercício de geometria analítica vetorial que envolve a soma de dois vetores, mas só que agora a gente não pode resolver essa soma geometricamente. Nós temos que fazer tudo sem apelar para a representação geométrica. O vetor U ele tem um representante que é a flecha AB, cuja origem é 1, 1 e a extremidade é 2, 2. Para representar esse U usando a flecha que tem origem na origem do sistema de coordenadas, nesse caso aqui com duas dimensões, que é o 0, 0, então nós podemos fazer um cálculo simples. O U ele é definido como B menos A. Mas como funciona isso? Funciona assim. Eu vou ilustrar aqui o ponto B, que é a extremidade da flecha que representa o U, que é 2, 2, menos o A, que é a origem da flecha que representa U, que é 1, 1. Nós vamos fazer o cálculo que envolve uma diferença entre as coordenadas respectivas desses pontos. Por exemplo, aqui no caso, 2 menos 1, que é 1, e 2 menos 1, que também é 1. Ou seja, esse vetor U ele é representado pela flecha que tem extremidade 1, 1 e origem 0, 0. Por isso ele pode ser identificado pelo 1, 1. A mesma coisa a gente pode fazer com o V. E no caso, o V tem origem em C, extremidade em D. A gente tem que fazer D menos C, que é, qual que é o ponto D, que é a extremidade? 4, 1, menos o ponto C, que é a origem, 3, 2. E assim a gente faz o cálculo com as primeiras coordenadas, que são as abscissas, 4 menos 3, que resulta em 1, e 1 menos 2, que é menos 1. Desse jeito aqui você determina qual ponto que é a extremidade do representante de cada vetor quando a origem desses representantes está lá em 0, 0. E por isso que a gente pode usar o ponto que é a extremidade dos representantes para identificar com o vetor. Porque o que diferencia essas flechas todas vai ser a extremidade delas. Então toda vez que você tiver um vetor, por exemplo, W, que ele é representado por exemplo, MN, a flecha MN, em que M é XM e YM, e por sua vez o ponto N, que é a extremidade dessa flecha, ela tem coordenadas XN e YN. O que você pode fazer para calcular aquela extremidade do representante desse vetor W com origem lá na origem do sistema de coordenadas? Você pode fazer o cálculo que é extremidade, que é o ponto N, menos a origem, que é o ponto M. Assim sendo, nós teremos o W descrito por XN, YN, menos XM, YM. Basta a gente fazer a diferença agora. XN menos XM é a primeira coordenada da extremidade do representante que tem origem lá na origem do sistema, e YN menos YM é a ordenada daquele ponto. Então o vetor W ele pode ser identificado com esse ponto aqui. E é isso que nós fizemos com esses dois vetores. A vantagem de fazer tudo isso é que agora você pode somar esses dois vetores sem precisar fazer nenhum esquema geométrico, simplesmente considerando essas coordenadas que foram identificadas com cada um. Então, calcular U mais V é a mesma coisa que calcular 1 mais 1 menos 1, que são esses dois pares ordenados.
E para somar pares ordenados, a gente faz igual a diferença ali em cima. Nós consideramos 1 mais 1, que é 2, e 1 mais menos 1, que é 0. Logo, a soma dos dois vetores, u e v, ela é 2, 0. E o item A fica resolvido. E a norma direção e sentido dessa soma? Mesmo assim, a gente pode pensar em calcular a norma sem mesmo fazer um desenho dessa flecha que representa esse vetor. E como fazer isso? Bom, a gente calcula a norma de u mais v usando a raiz quadrada da primeira coordenada dessa soma ao quadrado mais a segunda coordenada dessa soma ao quadrado. U mais v é o 2, 0. Então o que a gente tem que fazer? Extrair a raiz quadrada do 2 elevado a 2 mais do 0 elevado a 2. 2 ao quadrado, 4. Mais 0, 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Esse vetor definido por 2, 0 é um vetor que tem direção horizontal. Ah, mas por que ele tem direção horizontal? Se a gente já convencionou que a origem desse tipo de vetor representado assim é o 0, 0, e agora a extremidade da flecha que o representa é 2, 0, então nós temos dois pontos, que é a origem da flecha, 0, 0, e a extremidade da flecha, 2, 0. Olha o que aconteceu com as segundas coordenadas aqui. Elas são iguais a 0. Isso significa que esses dois pontos determinam uma reta que é horizontal, passando no y igual a 0. É o eixo x. Então, a direção é horizontal e o sentido é da esquerda para a direita, uma vez que o 2, 0 ele está à direita da origem. Então, o sentido, se você quiser também, é de 0, 0 para 2, 0. Esse é o sentido de percurso na flecha que representa o vetor, ou o sentido do vetor. A norma é 2, direção horizontal e sentido é de 0, 0 para 2, 0. Caso a gente não tivesse essa situação tão especial aqui, nós poderíamos usar outra estratégia. Então, por exemplo, vamos imaginar que nós tenhamos um vetor soma S, aqui é só para exemplificar, hein? Não é, o exercício acabou ali, naquele ponto ali atrás. Suponha que você tem um vetor S que é definido por exemplo, 2, 2. Assim sendo, lá no sistema de coordenadas cartesianas ortogonal, você vai ter uma reta que passa pela origem da flecha que representa esse vetor, que é o 0, 0, e por 2, 2. E essa reta tem uma equação. Qual equação que é essa? Bom, você pode calcular o determinante de xy1, 0, 0, 1 e 2, 2, 1. E igualar esse determinante a 0. Antes de igualar a 0, eu vou duplicar as duas primeiras colunas para fazer o cálculo do determinante. Essa daqui não é a única maneira, existem várias outras. E nesse caso aqui nós teremos x vezes 0 vezes 1, y vezes 1 vezes 2 e 1 vezes 0 vezes 2. Nesse caso aqui nós teremos 0, porque tem esse 0 aqui no produto. 2 vezes 1, 2 vezes y, 2y. 2 vezes 0 dá 0 vezes 1, 0. E para o outro lado, a gente não pode esquecer de trocar o sinal do produto. Nós temos três produtos. 1 vezes 0 vezes 2 é 0, troca o sinal menos 0. X vezes 1, x vezes 2, 2x. E aí a gente troca o sinal e teremos menos 2x. 1 vezes 0 dá 0, vezes y dá 0, troca o sinal menos 0. Também não vamos ter problema nenhum. O que nós temos que fazer agora é somar toda essa expressão. Menos 2x mais 2y, e isso daqui tem que ser igual a 0. Lembre-se
uma condição de alinhamento de 3 pontos é que esse determinante seja zero. E se esses 3 pontos estão alinhados, esse ponto genérico e esses outros dois, então esse ponto xy pertence à reta que contém os pontos 0, 0 e 2, 2, ou que é determinada por 0, 0 e 2, 2. Se você não estiver ainda satisfeito com essa expressão, você pode usar essa daqui, que é a chamada equação geral da reta. Você ainda pode transformá-la para equação reduzida. E como fazer isso? Soma 2x dos dois lados da equação e logo em seguida divide por 2 os dois membros dessa equação e nós teremos y igual a x. Então a direção desse vetor, nesse caso aqui, seria a direção dessa reta y igual a x. É a bissetriz dos quadrantes ímpares, forma 45 graus com a horizontal. Daí você pode continuar a descrição da direção. É a direção da reta que tem a equação y igual a x, ou a direção que forma 45 graus com o eixo x, medida do eixo x para a reta, e o sentido é do 0, 0 para o 2, 2. Assim a gente finalizaria a questão se ela tivesse esse perfil. Não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal, pois com isso você está valorizando o material que aqui é distribuído e incentivando a produção de mais videoaulas abordando os mais diversos temas da matemática. Te espero na próxima aula. Até lá!